Esquecendo um pouco das tragédias do episódio anterior, temos aqui a análise do episódio 6 de X-Men 97. Lembrando que na playlist X-Men 97 aqui do canal tem vídeos com informações do desenho antigo que devem ser reutilizadas no novo desenho. Logo de cara, temos uma nova música durante a logo da Marvel Animation. Dessa vez, os personagens excluídos da abertura são Magneto e Gambit, devido aos acontecimentos do episódio anterior. Incluíram Noturno, indicando que ele deve entrar de vez para os X-Men. Além da apresentação, ele substitui Gambit na cena da corridinha. Interessante é que apesar de aparecer nessa abertura, ele não aparece nesse episódio. Nas cenas novas, vemos Nimrod saindo de dentro da Sentinela Balde Mestre. Essa cena específica não existe no desenho antigo, mas já foi mostrada as duas sentinelas juntas no futuro, no episódio O Valor de um Homem, parte 2. Na cena seguinte, também vemos cenas dessa mesma história, quando Bishop derrota a Sentinela do Futuro com a ajuda de Tempestade e Wolverine de um futuro alternativo. Só misturaram um pouco as cenas da parte 1 com a parte 2, já que Nimrod perde os braços somente na batalha dentro de uma sala. Vemos também uma adaptação da batalha entre os X-Men e a Guarda Imperial dos Shi'ar, que ocorreu na parte 4 da saga da Fênix Negra. Além dela, adaptam a parte 2 da saga da Fênix, quando Xavier vê Lilandra pela primeira vez. Mas eu não devo enfrentar você! Meu nome é Lilandra. Eu vim de um mundo desconhecido para você, um mundo chamado Shi'ar. A cena desse beijo é nova, e apesar de ser uma representação, notem que o professor levanta da cadeira. O episódio começa mostrando uma batalha intergaláctica, no maior estilo Star Wars. As naves verdes e seus tripulantes são da raça alienígena Shi'ar, muito similares às que aparecem durante a saga da Fênix Negra. Legal que o desenho adaptou bem até o uniforme dos Capitães Kree e de seus soldados, deixando conforme os quadrinhos antigos. Eis que percebemos que essa é Calci Neramani, a Deathbird, conhecida como Rapina nos quadrinhos brasileiros. Sua aparência está um pouco diferente do desenho passado, talvez porque esteja usando uma armadura para batalhas no espaço. No desenho antigo, Rapina parece ter sido a responsável por separar a família de Ciclope, prendendo Christopher e Catherine Summers depois do acidente de avião. Na história Acima do Bem e do Mal, ela tenta tomar o posto de Imperatriz da sua irmã Lilandra, acreditando que receberia a ajuda de Apocalipse. Porém, ela acabou sendo traída pelo mutante e deixada para trás. Apesar disso, ela não parece ter recebido uma punição severa da Imperatriz, já que está comandando um ataque aos Kree. Firmes, Kree! Essa ave não vai desafiar a vontade da inteligência suprema! Em inglês, em vez de falar essa ave não vai desafiar a vontade, ele fala esse pombo não vai impedir a vontade, o que deixa sua fala muito mais ofensiva. Esse personagem é Ronan, o Acusador, e está fazendo sua estreia no desenho. Ele faz parte da raça alienígena Kree, sendo a pessoa que cumpre a lei e os decretos criados pela Inteligência Suprema, o líder dos Kree. Seu martelo é chamado de Arma Universal e pode disparar energia, criar campos de força, manipular matéria e possibilita o usuário voar. Seu visual está mais próximo do seu quadrinho de estreia, com roupas verdes e em detalhes amarelos, apesar dele não aparecer com sua pele azul aqui, algo que foi padronizado logo depois desse quadrinho. Fora dos quadrinhos, Ronan teve um papel de destaque no filme Os Guardiões da Galáxia de 2014. A Inteligência Suprema é citada na conversa. O personagem chegou a aparecer no desenho antigo, na parte 4 da saga da Fênix Negra, sendo consultado por Lilandra durante o julgamento da Fênix. Eis que aparecem alguns membros da Guarda Imperial de Shi'ar, sendo que apenas um deles não apareceu no desenho antigo. Aqui vemos Kalark, o Gladiador, membro mais poderoso do grupo. Dá pra resumir seus poderes dizendo que ele é um tipo de Superman da Marvel. Esse aqui é Grans, conhecido como Flashfire ou Tempest. Seu poder o possibilita absorver energia e disparar luz e eletricidade. Logo abaixo temos Manta. Seu poder é baseado em luz, conseguindo projetá-la do seu corpo. O gigante se chama Titan. Ele consegue alterar o tamanho do seu corpo, sendo que sua força aumenta proporcionalmente ao seu tamanho. Vril Rock, o Smasher, também aparece, e seu poder o possibilita absorver energia cósmica para aumentar sua força física. À sua esquerda, vemos Starbolt, que tem um corpo composto de uma energia similar ao fogo, podendo disparar e absorver energia termal. Ali embaixo ainda dá para ver Beanie, o alien pequeno, e Cecil, o alien grande.
Ambos são mecanoides que vivem em simbiose, compondo o personagem chamado Warstar. Ainda tem outro personagem aqui no canto, mas vamos falar dele depois. Uma vitória sofrida, mas os Krees não vão... Em inglês, Ronan fala sobre vitória pírrica. O sentido é realmente de uma vitória sofrida, fazendo menção a Pirro, rei de Epiro, que estava tendo grandes perdas apesar de ganhar as batalhas. O interessante é perceber como um alienígena sabe das histórias antigas da Terra. Rapina pergunta para Ronan para onde a Inteligência Suprema fugiu, e conseguimos ver melhor esse personagem, que faz sua estreia no desenho. Esse é Gabriel Summers, o Vulcano, irmão de Scott que foi criado como escravo dos Shi'ar e artificialmente envelhecido. Sua estreia nos quadrinhos foi em X-Men Deadly Genesis Volume 1, Edição 1. Vulcano tem o poder de manipular várias formas de energia, podendo, por exemplo, absorvê-las e dispará-las, sendo considerado um mutante nível Ômega. Nos quadrinhos, ele começa um relacionamento com Rapina, mas o desenho ainda não fala nada sobre isso, e muito menos sobre seu parentesco com Ciclope. Nessa cena, ainda vemos mais um membro da Guarda Imperial. Earthquake, como o próprio nome diz, consegue criar tremores e terremotos. Então, no meio da batalha, aparece uma mensagem de Lilandra, falando sobre um terráqueo que ela se propôs a curar, citando que ele ajudou o Império contra D'Ken e a Fênix. Essa raça que aparece aqui parecem ser os chamados Quimelianos, que parecem um tipo de equinos humanoides. Eles são mostrados principalmente nos quadrinhos Power Pack e dos Guardiões da Galáxia. Eu entendo que os Shi'ar são bem parecidos, mas essas duas personagens são quase iguais a Lilandra, e ainda aparecem usando roupas bem parecidas com as dela. Também dá para ver Araki, o assessor de Lilandra. Ele já havia aparecido no desenho antigo. Na cena seguinte, vemos um alien que parece ser da raça Jibari. Nos quadrinhos, essa raça vivia em paz num planeta dentro da área de influência dos Shi'ar. Porém, a Fênix destruiu o sol daquela região, quase levando os Jibari à extinção. Outra raça que também reconheci foram os Xenox. Eles atuam como piratas espaciais, saqueando os planetas que passam, e já chegaram a enfrentar os X-Men na Terra. Essa raça acabou sendo conquistada pelos Shi'ar durante a saga Guerra dos Reis. Eis que finalmente Xavier aparece no desenho, curado e andando, graças a um exoesqueleto. Essa ideia dele andar com o aparelho já havia sido mostrada nos quadrinhos, porém a roupa não tinha todo o estilo que o desenho mostra. Essa roupa foi baseada no quadrinho Uncanny X-Men Volume 1, edição 275, aparecendo nas mesmas cores da capa. Nessa mesma edição, os X-Men reencontram Xavier no espaço. Lilandra então anuncia que vai se casar com Xavier, o que o tornaria segundo em comando dos Shi'ar, notícia que não agradou muito à população. Meus súditos confiam em mim quando digo que você não é um simples terráqueo. Em inglês, eles chamam quem vive na Terra de Terran. Em outras franquias, tendem a chamar terráqueos de Earthlings. O termo Terran começou a ficar mais comum depois do filme dos Guardiões da Galáxia. Xavier tenta convencer Lilandra a passar uma temporada na Terra, para que ele possa ver os X-Men, mas ela fica receosa de que o professor fique muito envolvido com os problemas da Terra. Lilandra até dá a sugestão de mandar uma mensagem para os alunos, mas se pergunta se os X-Men acham que Xavier os abandonou. Você merece ter sua própria vida, Charles, e eu preciso de você. Assim que esmagarmos os Krees, um educador como você pode ensinar a eles nosso modo de vida. Em vez de falar que ele merece sua própria vida, Lilandra fala que ele conseguiu uma vida só dele, já que ele agora está com os Shi'ar. O desenho não chega a explicar por que os Shi'ar e os Kree estão em guerra, mas isso aconteceu algumas vezes nos quadrinhos. É mais provável que essa guerra seja baseada na série Operação Tempestade Galáctica, onde os Skrulls e o próprio líder dos Kree, a Inteligência Suprema, convencem os Shi'ar a entrar em guerra. Utilizando os braceletes do Capitão Marvel, os Shi'ar criam uma bomba que destrói grande parte do território Kree, fazendo com que eles alcancem a vitória na guerra. Mas devo lembrar, Charles, que a virtude de um professor está em mostrar a seus alunos como seguirem seu próprio caminho. É verdade, mas só quando ele tem certeza de que não há mais nada para ensinar para eles. Então, vemos Tempestade cuidando de Forge, enquanto o adversário tenta convencê-la a deixá-lo de lado. Lembrando que o mutante havia sido atacado e acabou ganhando um tipo de infecção demoníaca. O vilão prende a mutante dentro da casa e fica mexendo com a sua cabeça, dizendo que ela tem medo de viver e que não quer os poderes de volta.
Atacando ainda mais os seus medos, o adversário a coloca num caixão, sabendo que Tempestade sofre de claustrofobia, ou seja, medo de lugares fechados e apertados. Isso foi mostrado algumas vezes no desenho antigo. Eu estava errado. Achei que você não quisesse seus dons, mas você já tinha renunciado a eles. Em inglês, a fala é um pouco diferente. O adversário diz: Forge não roubou os seus dons, você já tinha renunciado a eles. Forge aparece e usa magia para atacar o vilão. Legal que sua magia lembra muito a do Doutor Estranho nos filmes. Minha mãe praticava magia do deserto. Absorvi um pouco dela, apesar dos meus esforços. Cuidado. Absorvi um pouco dela apesar dos meus esforços? Acho que a ideia da fala em inglês era dizer que Forge nunca quis aprender magia, mas sua mãe o forçou. A expressão Sankin é usada para falar de algo que foi completamente aprendido, e quando ele fala apesar dos meus esforços, dá a entender que ele não queria. Nos quadrinhos, Forge não quis mais usar seus dons mágicos depois de voltar da guerra sem seu braço e sua perna. Isso deixou o xamã Nazê muito ofendido, já que ele estava treinando Forge para ser um xamã. Porém, é explicado na edição 227 que Forge meio que estava se punindo, já que havia usado sua magia para vingar seus colegas mortos na guerra, e acabou abrindo um portal, que facilitou a entrada do adversário na Terra. Forge comenta sobre um cacto com propriedades mágicas e medicinais, que poderia curar sua infecção, e ambos partem em busca dele. Se a minha condição piorar enquanto você estiver fora, eu não quero estar sozinho. Então vamos cavalgar juntos, meu amor. Deixando de lado a zoeira em relação a essa última fala de Tempestade, achei legal essa transição de cena com dois pássaros voando juntos, como se fosse o próprio casal de mutantes. No Reino Shi'ar, Xavier e Lilandra ficam de brincadeira quando o mutante é chamado de consorte real. Depois, Araki questiona educadamente o casamento dos dois, mas Rapina já chega reclamando de uma união com uma raça inferior como os humanos, e ainda alega que Xavier tentaria levar o comando para a Terra. Agora, a aparência de Rapina fica mais próxima do desenho antigo. Eu a respeito por ter falado a parte silenciosa em voz alta, Rapina. Então também vou falar diretamente. Sua Imperatriz e eu decidimos alianças, assim como decidimos qual mundo chamar de lar. Chandilar é o lar. Nosso mundo reinante. Legal que nessa nova temporada, os tradutores tiveram atenção com os nomes dos personagens, e falam conforme a adaptação para os quadrinhos brasileiros, como podemos ver com o nome Rapina. Araki cita Chandilar, que seria o local onde fica o trono do Shi'ar. Rapina então invoca o rito de Emdasha, que seria um teste de lealdade para que alguém se case com a realeza. O teste é escolhido por ela mesma, que fala para Xavier renunciar à Terra e perder todas as memórias de sua vida lá. O Charles é um telepata formidável. A mente dele não será perturbada facilmente. Por sorte, a governante de Shi'ar possui o mesmo nível de poder psíquico. Interessante que ela afirma que Lilandra tem um poder psíquico tão forte quanto o de Xavier. Isso é algo que os quadrinhos nunca afirmaram e o desenho antigo não mostrou. Quase sempre, só mostrava uma conexão psíquica entre Xavier e Lilandra. O professor aparece perto de uma estátua, a qual o gladiador diz ser de Shara e Kitri. Ambos são divindades do Shi'ar, e pela sua mitologia, são os criadores do universo. Assim como o desenho explica, eles começaram como inimigos, mas foram forçados a se tornar um casal, encontrando força no amor. Esse mesmo diálogo é citado, por exemplo, no quadrinho Starjammers Volume 1, Edição 1. Shara e Kitri haviam sido mencionados por D.K. no desenho antigo, quando ele invoca os poderes do Cristal Macrã. Em nome de Shara, Kitri e dos sagrados ancestrais de Shi'ar. Não, Ken, não! Conectar várias culturas em uma pelo bem da paz e da harmonia galácticas. Você soou tão Rudyard Kipling agora? Eu não conheço esse Kipling. Ele é terráqueo? É, e ele possuía muitos fardos, nenhum deles real. Rudyard Kipling, que Xavier cita, é um escritor e poeta, muito conhecido por trabalhos como O Livro das Selvas, que conta a história de Mowgli. Porém, nessa fala, ele meio que cita a obra O Fardo do Homem Branco, uma das mais controversas do escritor, que indica que o maior dever dos grandes impérios era levar conhecimento aos povos mais atrasados. Xavier compara a ideia do Shi'ar de paz intergaláctica com essa ideia de menosprezar os povos menores. Ao ouvir Gladiador falando sobre idealismo ser um traço de insanidade, Charles se lembra de Magneto e diz não querer esquecer o seu velho amigo. Lilandra começa a duvidar do amor de Xavier e fala sobre as dificuldades que ele teve na Terra.
Ela também disse que só poderia ficar com o professor caso renunciasse o trono, que era o plano de Rapina, mas isso poderia colocar o universo em risco, já que sua irmã era tão sedenta por poder quanto seu irmão de Ken. Pensando no esforço de Lilandra para salvar sua vida, Xavier meio que aceita perder suas memórias da Terra. Voltamos à história de Tempestade, com ela procurando o cacto que irá curar Forge. Dentro da caverna, vemos várias armas e munições, sendo que Forge comenta que o local havia sido utilizado durante a Guerra Civil Americana. Essa guerra ocorreu nos anos de 1861 até 1865, entre o norte e o sul dos Estados Unidos, que estavam em desacordo sobre a escravidão no país enquanto expandiam para o oeste do continente. Depois, Forge comenta que os túneis já existiam desde a Guerra das Planícies, que foram batalhas entre os colonizadores e índios, e se intensificaram quando encontraram ouro naquelas terras. Para evitarem as guerras, algumas tribos aceitaram ceder algumas terras, em troca de dinheiro e proteção. Porém, mesmo com essa proteção, o povo Cheyenne acabou sendo massacrado pelos soldados, o que deixou esse povo indígena próximo à extinção. Como o adversário é um demônio que se alimenta de sentimentos ruins, Forge achou que era culpa dele que o demônio apareceu, já que se sentia culpado pelo que ocorreu à Tempestade, mas a X-Men fala que também foi um chamariz. Em inglês, eles usam a expressão chum in the water, que seria a ação de jogar restos de peixe na água para atrair, por exemplo, tubarões. Tempestade confessa que ficar sem seus poderes poderia ser uma bênção, já que não seria mais odiada pelos humanos normais. Quando criança, eu ouvia que a pior arma usada pelos europeus não eram as suas balas, mas a mentira branca, de que eles poderiam... Apesar de Forge não conseguir completar a sua fala, ele parecia que ia falar algo similar ao que Xavier discutia com os Shi'ar, dizendo que a maior mentira dos colonizadores seria trazer progresso para aquele povo. Voltamos a Xavier perante o Conselho, onde estava prestes a esquecer suas memórias, até ouvir o nome dos X-Men e hesitar. Rapina aproveita o momento para interferir e convence alguns membros do Conselho de que, além de ser inferior por descender de símios, ele ainda é de uma casta inferior por ser mutante. Renunciem a ela antes que sua loucura apaixonada destrua todos nós. Traição. Gladiador, prenda essa arpia traiçoeira e quem mais se atrever a ficar ao lado dela. Em inglês, Lilandra usa a palavra sedition, que seria a ação de incitar a rebelião contra uma autoridade. Logo depois, ao invés de chamar a irmã de arpia traiçoeira, ela a chama de abutre traiçoeiro. Rapina então ataca junto de seus rebeldes, sendo confrontada pelo Gladiador. Interessante que seus soldados usam as mesmas cores roxas que seus soldados do desenho antigo. Mesmo enfrentando resistência, Rapina consegue quebrar parte do exoesqueleto de Xavier e derrubar Lilandra. Ao ver o conselho indo embora, o professor faz jus a seu nome e manda todos para o plano astral, simulando uma sala de aula. Achei muito legal a ideia, e ainda mais legal Xavier falando para levantarem a mão caso quisessem fazer perguntas. A cena também parece fazer referência ao quadrinho New X-Men Volume 1, edição 126, onde Cassandra Nova tem seu cérebro resetado e forçado a reaprender tudo. Voltando para a Tempestade, vemos ela enfrentando sua claustrofobia para encontrar o cacto, mas quando fica num lugar muito apertado e escuro sem sua lanterna, seu medo faz com que o adversário retorne. O adversário fala que se a mutante se render, vai deixar ela viver o seu sonho. Tempestade diz que aquele não era o sonho dela, e percebe que o que continha seus poderes era uma mentira que ela queria acreditar. Deixe que tropejem, pois eu sou o relâmpago! Então, além de acabar com a ameaça do vilão, ela recupera seus poderes e materializa seu uniforme preto, além de fazer seu cabelo crescer de novo. No desenho antigo, Tempestade até conseguia fazer seu uniforme se materializar, mas o cabelo crescer é algo novo. Como ela faz isso exatamente, não sabemos, mas seu visual relembra seu primeiro uniforme, utilizado em Giant Size X-Men Volume 1, edição 1. Esse visual também havia sido utilizado no piloto Pride of the X-Men. Tempestade diz ser grata ao vilão por ter ajudado a reconhecer suas falhas e aceitá-las, enquanto aplica o remédio em Forge, que é curado da infecção. Ambos acreditam estar tudo bem, mas a notícia sobre o ataque de Genosha pega os dois de surpresa. Na TV, vemos Trish comentando que alguns países não estavam aceitando a volta dos mutantes desabrigados aos seus locais de origem. Essa história de Tempestade recuperando seus poderes e derrotando o adversário ficou diferente dos quadrinhos. Em Uncanny X-Men Volume 1, edição 224, vemos que é Tempestade que fere Forge, depois de ser enganada pelo adversário. Depois de ser socorrido pela X-Men, Forge explica que o neutralizador somente fez com que ela perdesse o acesso aos seus poderes, mas que eles ainda estavam dentro da mutante.
Na edição 226, ele então cria um novo aparelho usando a tecnologia da sua perna e anula o bloqueio, precisando apenas que Tempestade quisesse os poderes de volta para consegui-los novamente. Depois, para derrotar o adversário, Forge usa uma magia que precisa da força vital de 9 pessoas e acaba sacrificando alguns X-Men para empurrar o vilão para outra dimensão e prendê-lo lá. Porém, eles não ficam mortos por muito tempo, já que a deusa Roma ressuscita todos e diz que o adversário não pode ficar preso muito tempo, porque ao trazer o caos, o vilão também traz mudança e crescimento pessoal, sendo assim necessário à vida. O desenho deixou essa história mais objetiva e realista, deixando a máquina de Forge e a quebra do bloqueio mental de Tempestade serem as formas dela conseguir seu poder de volta. Quem sabe me dizer de onde o Império Shi'ar tira toda a sua força? Dos crânios esmagados que abrigam mentes inferiores como a sua. Perdeu pontos, levante sua mão. Essa cena é muito boa. Legal que Xavier fala deméritos em inglês. A mesma fala que o boneco do Capiroto do episódio 3 falava para Scott. Xavier explica que os Shi'ar se tornaram um grande império ao atacar povos menores para depois oferecer apoio, algo que muitos colonizadores fazem. O professor continua sua aula comentando que a ideia de derrubar os outros para ser superior é uma ideia errada e que a coexistência é o caminho certo. O universo é muito antigo e que todos nós somos muito jovens, nascidos da poeira estelar. E todos nós somos filhos do átomo. Legal que ele cita a frase filhos do átomo. Esse era um termo usado nos quadrinhos para falar dos mutantes, como vemos por exemplo no quadrinho Uncanny X-Men Volume 1, edição 97. Ele também usa a frase para falar dos seus X-Men, como no quadrinho Uncanny X-Men Volume 1, edição 304. Porém, no desenho, ele parece usar num sentido mais abrangente, indicando que toda a criação do universo provém do átomo. Xavier então tem um tipo de visão, vendo a Terra pegando fogo e vários esqueletos, sendo um deles Gambit. Depois, a representação do mutante solta aquele mesmo raio verde da Sentinela Selvagem e destrói o Xavier do plano astral. É possível que esses esqueletos sejam referência à capa do quadrinho X-Men Deadly Genesis Volume 1, edição 1. Algo que muitos apontaram é o fato de Xavier não ver Magneto como esqueleto nessa visão, podendo ser outro indício de que o Mestre do Magnetismo está vivo. Ao perceber como estão as coisas na Terra, Xavier decide voltar, mesmo que isso acabe com seu relacionamento com Lilandra. Essa história de Xavier com os Shi'ar e sua volta para a Terra tem algumas características do quadrinho Uncanny X-Men Volume 1, edição 277, quando ele recebe a notícia sobre o ataque de um perigoso vilão na Terra. No fim, vemos Bolivar Trask dizendo que entregou seu DNA para que Sinistro pudesse acessar o molde mestre. As ações do vilão nessa temporada estão me levando a acreditar que Apocalipse em breve deve aparecer no desenho, já que um dos objetivos do mutante egípcio era colocar humanos e mutantes em guerra, sendo que somente os mais fortes sobreviveriam e seriam liderados por ele. No cinema ali atrás, vemos que estava passando o filme Guerra dos Mundos. Como o desenho se passa em 97, essa versão que está sendo exibida deve ser do filme de 1953. Talvez a menção ao filme seja uma referência à Sentinela Selvagem que apareceu do nada e obliterou vários mutantes, assim como os alienígenas daquela história. É claro que o próprio nome Guerra dos Mundos pode ser uma indicação de que humanos e mutantes vivem em mundos diferentes e que haverá uma guerra entre eles. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Gostaria de agradecer aos nossos doadores e a todos vocês que falam sobre o nosso canal nas redes sociais. Nossos vídeos estão sendo lançados toda sexta-feira à noite, então fiquem de olho. Até a próxima!